Salve, salve família, eu sou Eloy Júnior e esse é mais um podcast da Família Militar. Sejam todos bem-vindos, se inscreva, compartilhe e dê o like. Hoje, orgulhosamente, estamos recebendo uma pessoa célebre no nosso estúdio. E a frase do dia não poderia ser diferente, a não ser mencionar a pessoa que aqui está. Na construção do nosso conhecimento, os livros são os tijolos e os professores são os pedreiros. Concorda com isso, professor Gadelha? Bom dia. Quero desejar aos ouvintes do seu programa, aos telespectadores, aos participantes, de uma forma em geral, Eloy, ao Jair, que aqui se encontra. É isso. A escola pública, ela é uma opção. O problema é que nós temos mais destruidores do que construtores. Todavia, eu sempre falo, não é graças à escola, não é apesar da escola pública, é graças à escola pública que ela entra no lema que a escola pública forma, informa e transforma. Não é graças à escola, não é apesar da escola pública, é graças à escola pública que esse Brasil ainda está conseguindo caminhar. Jair, muito obrigado pela presença. Mais uma vez você compondo conosco a bancada e abrilhantando o programa A Bem do Brasil. Quero mais uma vez agradecer ao professor Gadelha, que também nos honra com a presença dele. Quando a gente fez o convite, né, para ele mais uma vez estar com a gente nesse programa, por ocasião que ele está fechando um ciclo, né, da vida dele Momento profissional. No momento profissional, como professor, né? E também ele tem uma história com a gente. Há mais de 15 anos nós nos conhecemos e nada mais que justo trazer ele aqui nesse programa para honrar ele nesse tempo todo que ele nos ajudou, né? E vem nos ajudando. E eu quero aqui dizer para ele muito obrigado por ter aceito mais uma vez esse convite. E obrigado também por estar nos ajudando todo esse tempo. E eu aprendi muito, estou aprendendo. E obrigado aí, professor, por estar. Obrigado, Jair. A mais, na verdade, desde 2006, portanto, há 17 anos, completou agora em novembro. E um dos viés que sempre me preocupou é que nós precisamos manter essa unidade entre os setores que seriam balizadores da sociedade, que é a questão da educação, e por onde perpassa a segurança pública, e também por onde perpassa a formação militar. Eloy e Jair, e aqui abro um parênteses. As academias militares precisam mudar com urgência, mas isso é uma questão do Congresso Nacional. Nós não estamos formando o jovem preparado, que deveríamos trabalhar com esse jovem. O jovem muitas vezes entra na Força Armada saudável e sai de lá doente, não tem assistência nem nada, não está sendo preparado para o novo contexto. E nós precisamos modificar isso. E a Bem do Brasil veio trazer isso. Eu procuro, com a minha contribuição, fazer com que haja um diálogo entre a educação pública e os setores da Força Armada, que são necessários para a gente mudar e implantar a nova mentalidade no jovem. Nós ainda estamos com a mentalidade do final da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. As academias não estão preparando. Você vê a queda de qualidade na AMAN, que num contexto da AMAN mais conservadora ela cumpria, hoje não cumpre. É necessário que se faça. Não é preparar
Quando fala em Força Armada, a gente pensa em guerra. Mais difícil do que preparar um jovem para a guerra é preparar para uma cultura da convivência, da paz, que a gente precisa, viu, Jair? Colocar isso, Eloy, na ordem do dia. A estratégia, prática e educação pública de uma cultura da convivência, da paz. E assim, outra coisa para quem não sabe, o professor Gadelha foi que criou esse nome, A Bem do Brasil. Foi o nome que nós estávamos ali de... Mas o nome só poderia sair de uma intelectualidade dessa. E a gente, não seria para qualquer um. E a gente é muito agradecido por essa... E o Jair, até interrompendo o Jair, o Jair me ajudou também, porque o nome praça advém do período da formação do Exército Brasileiro, na Guerra do Paraguai, e aí, quem não aceitava ser voluntário forçosamente, pega os praças. Quem está na praça, então. Quem está na praça, pega. Soltos. Solto, lá pega lá os pessoal, qualquer um que estiver lá na praça, tá aí. Por isso que, segundo as histórias, surgiu o nome de praça. É uma triste conotação. Uma triste conotação, que é um depreciativo, e que o grosso das nossas forças armadas tem no bojo a sua população mais pobre, que enfrentou dificuldade. E é curioso que os grandes nomes do Exército saíram desse esteio, dessa base, então. E aí não foi ao longo dos anos, foi-se as Forças Armadas sendo tomadas por algumas oligarquias. Lembro-me, e está registrado no livro de história, que certa feita um jornalista entrevistando Machado de Assis, na questão da revolta da Armada, se a monarquia era mais da Marinha e o Exército era mais republicano. E aí, mestre, perguntava para o mestre do Cosme Velho, que tinha um escritor mais genial do Brasil. Machado de Assis fazia balé com as palavras, então. E perguntaram para ele, disse, o problema não é de monarquia nem república. O problema do Brasil, ele já antevia. Jair, das oligarquias. Nós temos oligarquia no serviço público, temos oligarquia no Ministério Público, nós temos oligarquia na educação, nós temos oligarquia no Forças Armadas. Mas qual é o sentido de uma instituição pública? Se não for para servir o bem do Brasil, se não for para isso, não tem o menor sentido. Ninguém é proprietário, nem o ministro da Defesa, ninguém é proprietário das Forças Armadas. Nem o ministro da Educação é proprietário da educação, nem o presidente do Supremo, ninguém. É preciso que haja diálogo. Eu acho que nos últimos tempos, professor, todos nós, o senhor que é um grande conhecedor da geopolítica, observa-se que houve uma disturbação do pronto emprego. Muita gente entende que as Forças Armadas atendem ao governo, quando ele atende exclusivamente ao Estado. Qual que é a visão que o senhor tem desse processo que nós estamos passando e o que é necessário para essa despolitização das Forças Armadas? Aí essa questão é o que eu falo para você, Eloy. Nós temos que mudar a organização, a estruturação das academias militares. Nós precisamos mudar com urgência, fazer um estudo profundo, e a gente tem esses estudos, seja na área civil, seja na área militar. E mais uma vez, eu já citei aqui, e mais vou uma vez citar, o grande marechal Henrique Druff, Baptista Teixeira Lott. Estudei muito sobre o Lott depois da sua última estada aqui conosco. Inclusive o jingle dele. Pois é. Inclusive muito bonito, muito bem feito.
E ele tinha essa visão de mudar as coisas. Qual era um ministro da Defesa que destinava um dia para receber os subordinados e que entravam lá com espírito de companheirismo, porque sabia que estavam diante da verdadeira representação do que seria um comandante, do que seria um homem que pensava o Brasil. E aí eu abro mais uma vez um parênteses, é uma pena que ele não tenha sido eleito. Foi um homem que não tinha nojo da sua tropa, queria o contato direto. Não tinha. E outra coisa, quando morreu, o regime militar nenhuma homenagem prestou-lhe. Eu acho assim, de uma brutalidade. O Nelson Lopes, que era neto dele, da filha dele, que agora me esqueci o nome, não sei se era Ana, e que foi também torturado. Aliás, quando veio o bojo do golpe, a primeira pessoa a ser caçada foi ele. Foi o sustentáculo do JK, que muitos historiadores indevidamente colocam como golpe preventivo. Não. O Lott colocou, de fato, as Forças Armadas a serviço da nação. É diferente. Não colocou a serviço de governo, não. Isso eu acho que entendeu o senhor Carlos Lacerda, entendeu o senhor Carlos Luiz, que era presidente do Senado, o senhor, depois, Carlos Luiz da Câmara, o senhor Nereu Ramos, presidente do Senado. E, na verdade, eu acrescento mais aí, que o golpe de 64, por si só, não foi obra dos militares. Foi obra do Auro de Moura Andrade, quando ele declarou vago como presidente. Aonde o presidente se encontra, ele estando dentro do território nacional, a um palmo de uma nação fronteiriça, ele está nos poderes constituídos. E, segundo consta, o Tancredo Neves teria dado um grito: isso é uma canalice, isso é uma canalice. O presidente está em território nacional, deslocou para o Rio Grande do Sul, que os militares do 3º Exército Machado Lopes estavam se mobilizando com Brizola, a Brigada Militar, para fazer a defesa da ordem constitucional. E depois eu indico para vocês, me esqueci o nome do documentarista, que chama Os Militares da Democracia. Uma concepção de democracia, Eloy, muito mais avançada do que os nossos civis, em que pese o ex-ministro Jarbas Passarinho e governador do estado aí do nosso amigo Jair, do Pará, ele falava: nós precisamos parar com essa mania. Nem nós, militares, somos os patrocinadores do civismo e nem os civis são os proprietários da democracia. Uma sociedade democrática, com todo respeito aos homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é preciso que vivam sob o comando do Estado, da sociedade civil. A sociedade não aguenta mais pagar impostos para a gente ter uma força armada despreparada. A força armada precisa se enquadrar no contexto mundial, na organização mundial, nas estratégias da geopolítica. É isso que a gente precisa, Eloy e Jair. Só para acrescentar, essa obra Militares da Democracia é da direção do Silvio Tendler, que fez... e da Caliban Produções. E que eu esqueci que foi ele que fez o filme Jango. Como, quando e por que se depõe um presidente, então. Viu? O Silvio Tendler, um dos grandes cineastas e documentaristas brasileiros. Foram muitos militares que realmente deram a vida, foram perseguidos. Era uma situação
desnecessária. E aí houve um equívoco do nosso grande presidente JK, porque ele esperava que em 65 os militares dessem aquele golpe e em 65 voltasse o poder aos civis. Como o velho o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que chamava de a Sorbonne militar, o setor que ele comandava, não, agora nós precisamos avançar. Claro, ele começou um processo. Agora o grande mestre, assim, que tinha uma visão de Brasil desenvolvido, de Brasil grande, no seu estilo germânico, que criou o pró-álcool, que criou tudo, foi o nosso Geisel, Ernesto Geisel, então, que eu considero um outro, dentro de um outro contexto, numa outra via diferente do Lott, mas ele pensava nisso, começou a articular com os países da África a independência de Angola, de Moçambique, através do embaixador, se não me esqueço, era o Silveira Martins, uma coisa assim, e começou a articular e apoiou e peitou, inclusive, a ditadura do Oliveira Salazar. Peitou, inclusive, apoiou, mandou tropas para lá e o Brasil começou a ganhar uma dimensão. Mas, às vezes, um regime, Jair e Eloy, é como um time de futebol. Você se organiza, se estrutura e cai. E quando você não tem a sociedade que participe, esteja atenta, aquela questão da educação pública, aí você vê muito isso. Os governos que teve um destaque, um avanço, depois declinam e abre espaço para, eu diria, para os irresponsáveis, então, para a gente poder bem lembrar o Maquiavel no Príncipe, né? Há necessidade de se ter um preparo para isso. Qual é a diferença da monarquia para a república? Você podia ter todas as críticas ao imperador Pedro II, mas era uma figura extremamente preparada. Quem não quis a continuidade do império foram as oligarquias que usaram, porque Dom Pedro estava avançando para uma monarquia constitucional. E você conhece a gente, sabe que o melhor, considerando aí o nosso Winston Churchill, o grande arquiteto da defesa da Inglaterra contra o Hitler, que não foi nada dos Estados Unidos, ali quem sustentou foram os ingleses de um lado, Jair, e lá na outra ponta, na Rússia, a Batalha de Stalingrado, os russos, para poder não entregar a Europa na mão do Hitler, morreram, segundo consta, 4 milhões de pessoas. Tanto é hoje que a infantaria russa você entendeu? É um cabedal de disposição de luta. Então, a democracia, como dizia o Winston Churchill, é o menos ruim do regime, considerando que todos eles trazem problema. Que aí você cai lá no Freud. Sigmund Freud na psicanálise. 3 coisas que estão no campo do impossível: governar, educar e curar. Você entendeu? Até porque a governança é conviver com os interesses diversos. E isso se torna mais difícil quando você não tem uma educação pública adequada. Adequada. Então, que você busque... Professor, com toda essa contextualização histórica, política, militar e fronteirista, qual a sua visão desse novo momento Venezuela versus a Guiana inglesa? Olha, eu vejo assim. Eu vejo uma questão na América Latina. O Brasil, e agora eu vou usar até a expressão do Brizola, o Brasil era para liderar a América Latina. O Brasil era para ser o
contraponto aos Estados Unidos. Nós temos que ser. Os Estados Unidos, ninguém se iluda. Eles querem duas coisas: vender arma para todos os lados e se apropriar dos recursos naturais. Isso aí o estudioso G.C. Souza fala muito bem de como a invasão do Brasil, de como a organização criminosa se reuniu aí com a CIA. Pega a história da CIA. Qual é a moral que a CIA tem para falar de as derrubadas de governo nacionalista? Olha, tentaram derrubar em Cuba Fidel Castro. Porque era comunista, socialista. Então derrubaram Salvador Allende porque queria fazer um regime convivendo o socialismo com a liberdade, que é plausível, então. Derrubaram. Implantaram a ditadura do general Pinochet com Chicago's Boys, com um novo grupo que pensava em economia, e o Brasil ficou ali do lado, só que apoiando no lado a Bolívia, com a derrubada do general José Torres em 71, e aí o governo Gubanza, que começou como ditador, depois voltou como nacionalista, tinha uma visão da Bolívia, senão não teria sido eleito 2 vezes, em que pesa as manipulações. E é importante ressaltar que as 3 principais guerras do mundo no momento têm a intervenção direta norte-americana. Rússia e Ucrânia, Israel contra o Hamas, e agora essa aqui tende a ser um novo momento na América do Sul, que é a Venezuela. Né? O senhor não acha que o Maduro está dando um tiro de popularidade? Olha, o que ocorre? Voltando à questão do Brasil, que ficou pela metade a resposta já. E aí você pode entrar, claro, o Eloy está no comando da coisa, ele pode questionar melhor do que a gente. Na verdade, por uma falta de liderança maior, a América Latina, o Simão Bolívar propôs no Congresso do Panamá, que ainda nem se chamava Panamá, era só a província lá do Panamá, o prolongamento ali do Istmo do Panamá, que é parte da Colômbia. Os Estados Unidos foi lá, invadiu, aí criou o canal e tudo para diminuir as distâncias. A geopolítica internacional, ninguém luta. A luta sempre foi por energia, disputa pelos bens e pelos recursos naturais. Toda disputa envolve algo. Quando coloca a religião, é apenas um viezinho para poder chamar a atenção, para mexer com o emocional. Então, a Venezuela está num caminho equivocado, entrou num caminho equivocado, até porque a Venezuela nem fez a leitura do Hugo Chávez. Hugo Chávez, outro coronel nacionalista, que partilha dessas ideias de um Estado voltado para a educação, voltado para a saúde, uma força armada próxima do povo. No primeiro mandato que ele assumiu, quando ele foi preso, e aí veio o golpe que tirou o governo do Carlos Andrés Pérez, o que ocorre? A primeira coisa que ele fez foi distribuir mais de 4 milhões de livros do Dom Quixote, porque Dom Quixote é o cavaleiro errante, a simbiose dele, ou a contradição entre o Dom Quixote e o Chanso Panza. O Dom Quixote é a ideia, o Chanso Panza ligado às condições materiais. Isso quem dizia era o ex-ministro do Fernando Henrique, o Marcílio Marques Moreira. No dia que o governante conseguir já ir combinar as ideias de Dom Quixote e a prática de Chanso Panza, o governante terá avançado. Viu? E aí, acredito, o Maduro está entrando no equívoco terrível. Poderia negociar com a Guiana Inglesa,
A gente sabe que a Venezuela tem uma das maiores reservas de É o terceiro país do mundo em reserva de petróleo, em né? reserva. Não precisava daquele, poderia fazer o quê? Um acordo ali e agregar o Mercosul. Você tem. Talvez seja uma tentativa de popularização, será que não? Eu É, acredito que é, porque olha, ele não quer largar o poder. Ele não quer largar o osso. E qual é também o problema? É igual aos Estados Unidos. Você pega o Joe Biden, vai lá em Israel. Quem é que sempre defendeu mais e mais recursos para o Estado de Israel? Foi o Joe Biden. Então, o capital internacional é o capital judeu, em que pese todas as dificuldades do Hamas, que ele é uma língua de terra. Ali está na origem, em 1948, quando Oswaldo Aranha, como secretário-geral da ONU, presidiu a reunião Brasileiro, de né? criação. Brasileiro? É brasileiro. Oswaldo Aranha, brasileiro. inclusive, foi ministro do Getúlio Vargas por várias vezes. Criaram o Estado, a ONU criou o Estado de Israel. Não criou-se o Estado da Palestina. Nos anos 70, os judeus foram dispersos. O Império Romano dispersou os judeus pelo mundo. A primeira invasão do imperador Tito e depois do seu filho Vespasiano, chamados Flávio, que os impérios tinham os Césares, né? Que a partir de Júlio César foram chamados de Caesar, dos imperadores. E essa era a dinastia dos Flávios. E o que ocorre? Eles foram dispersos pelo mundo todo. E quando retornaram na Segunda Guerra Mundial, não fez-se a criação do Estado da Palestina, aqueles povos que ficaram lá e foram desenvolvendo, e ficou a faixa de Gaza ali, que é uma faixa de resistência. Alguém não imagina o que é viver encurralado ali, cercado pela política dos Estados Unidos. E Eloy, abre-se um parênteses aí, a gente não tem notícia de nenhum conflito entre os árabes e os judeus fora. Eu conheço um monte que convive muito E harmonicamente. bem. Harmonicamente bem, até porque uns são filhos. Todos dois são filhos de Abraão. Só que, Ismael, você sabe né? muito bem, Ismael, né, e o Isaac, tá? Segundo consta, vocês sabem, só para a gente relembrar, Agar, a esposa Sara de Abraão, já estava numa idade avançada e naquele período sem homem, para deixar a paternidade numa sociedade patriarcal era difícil. E foi enviado um anjo para ela e ela teve um filho chamado Ismael. Só que esse menino começou a crescer e aí a Sara começou a ficar com ciúme e tudo e teria que mandar, dispensar. Eu não gosto muito do termo, a seva, que dizem muito cucumbia, não gosto. A Seva, ela foi dispersa e Abraão, Deus teria se revelado que faria dele uma grande nação. E no deserto H, com fome, com coisa, o anjo também apareceu. Então, os dois estão ali de uma mesma origem. O problema é que tem... problema ali é o Benjamin Netanyahu, aquela visão que o cerca. O Estado de Israel, um povo estudioso, os grandes estudiosos do mundo, são chineses, árabes, que foram palestinos e tudo, com toda aquela cultura, com tudo isso, e ficam com aquela interferência dos Estados Unidos que interessa aos Estados Unidos. Quem não quer a criação do Estado da Palestina? Desde a época do Yasser Arafat, com a LP, que andava com um fuzil na mão e um ramo de oliveira na outra, dizendo, nós estamos para negociar, mas é necessária a luta, porque é muito complexo o problema. Então, essa é a disputa por território, por recursos naturais, por recursos materiais e espirituais, que é a história humana. Agora,
O homem já aprendeu, deveria ter aprendido, e nós não precisamos mais fazer estratégia de guerra. Nós temos que trabalhar agora com estratégia de paz, ou nós vamos cair naquilo que o Gandhi falava, quando perguntaram para ele. E a questão da Terceira Guerra Mundial. Ele falou, não sei, mas a quarta pode ser só entre pó e pedras, porque não vai sobrar seres humanos. Qual é o sentido de alguém pegar toda uma tecnologia e jogar na destruição do homem? Não tem. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Aí você cai lá no Bertolt Brecht, o poeta alemão. Toda e qualquer ciência que não for feita para melhorar o sofrimento humano, você não pode considerar como ciência. É uma aberração. É uma aberração. Quando Hannah Arendt esteve lá no julgamento do Eichmann, e que ela fez, e que acompanhou dos nazistas e tudo, ela falou, a questão não é que isso ocorreu só com a gente. Isso pode ocorrer com os judeus, porque isso é uma banalização do mal. Ninguém está imune aí. Uma visão assim grande de um Sócrates que não se preocupava com a vida dele, de um Jesus que não se preocupava com a morte dele, mas estava para além disso, que foram homens e mulheres de uma visão eterna. Família Militar, se você não conheça, venha conhecer a Januário Advocacia Militar. São 21 anos no mercado securitário defendendo você, família militar. Também a LTI Consultoria Digital, que é uma grande parceira e está conosco sempre nos nossos momentos, principalmente nos nossos dados, que isso é muito importante. Lembrando que você pode mandar sua pergunta, fazer o seu comentário e principalmente dar o joinha, se inscreva no nosso canal, comente e passe para frente essa nova ideia para a nossa comunidade. Aproveitando, mandando um abraço lá para o Dr. Valme, doutora Adriana, está nos assistindo aí. Tudo ok também, não pode esquecer do Josiel. Josiel, tudo Josiel, ok. nosso amigo, né? Grande amigo, Olha, grande parceiro. Ele é um dos colunistas do Tudo Ok. Vai sair com a... Como é o... vai sair uma... lá até segunda-feira, a construção da autoestima, que a gente precisa trabalhar. Que, Eloy, eu só posso me identificar quando eu estou aqui nessa relação com o outro. O ser humano é um ser de relações. Eu não posso me isolar do mundo. Eu preciso interagir com esse mundo. E o mundo digital veio para cortar isso. Porque tem um estudioso, sociólogo, e ele é também toda a questão da sociologia, da cultura, quando ele fala que o nome dele é Jérôme Arque. O nome seu, toda vez a gente esquece. 10 razões para você desligar suas redes sociais. E um dos capítulos é: a rede social está transformando você num babaca. A rede social está achatando a sua alma. Aí ele fala, inclusive, na máquina Bloom, que é uma máquina de manipulação criada. Na verdade, você está vivendo, Eloy, um momento, Jair, de desconstrução do sentido de valor. O que é o valor do amor? O que é o valor da afetividade? O que é o valor da honestidade? O que é o valor da sinceridade? E isso é curioso, que 1880 e pouco, antes de morrer, o filósofo Karl Marx já havia previsto isso, que dia chegará em que até o mais nobre do sentimento, o amor, será medido pelo valor da mercadoria. Só que a mercadoria, ela tinha um lastro. E quando é que acabou isso? Começou, sabe quando? Por incrível que pareça, Jair,
no acordo de Bretton Woods, em 1848, que os Estados Unidos fez. Agora, nós vencemos a guerra, nós vamos impor a nossa moeda. Não é mais o ouro. Para você que é um país, para você, Jair, que é outro país, para o Gadelha, que é outro país, todo mundo vai ser lastreado pela moeda internacional, que vai ser o quê? O dólar. O que é o dólar? Um papel pintado, que eu imprimo dentro dos Estados Unidos e jogo fora para explorar os outros. Qual é o lastro daquilo ali? O professor Lauro Campos, que foi senador da República, professor da UNB, escreveu um livro chamado Crise Geral. Cada discurso dele no Senado era uma aula magna. Segundo consta, teria havido os agentes da FMI dizendo que se encontrasse ele com sua capacidade crítica e o Requião com sua capacidade do embate, nós não pisaríamos nem aqui, porque nós estamos diante de duas genialidades. Então, o professor Lauro, que deu aula em Oxford também, leu 18 vezes o Capital, leu os clássicos, Adam Smith, David Ricardo, tá? Leu todos esses estudiosos da economia. Ele fez um estudo e, na época que ele fez esse estudo, teria circulando no mundo 500 trilhões de dólares. 500 trilhões de dólares, ou seja, tinha um dobro em papel do que a riqueza. Porque o que é a riqueza? É isso aqui. Isso aqui é esse programa que você faz, isso aqui é riqueza, isso aqui tem sentido. É um prédio desse, é um empresário que dá emprego, que ele concede porque é a necessidade. Para bem do Brasil, né? Para bem do Brasil, é a bem do Brasil, isso é riqueza. E o outro, o que é? Nada, porque nós jogamos aquilo de um capital muito volátil, mas que não tem uma correspondência com lastros. Precisa ser lastreado. O lastro é valor. E valor tem que ser documentado, tem que ser registrado e tem que ter demonstrabilidade. Isso nos preocupa. Professor Jair muito bem colocou no início do programa que o senhor está fechando um ciclo da vida, um ciclo profissional. O senhor acredita ter deixado um grande legado em toda a sua carreira? Primeira coisa que eu vou dizer, Eloy, como dizia o grande nosso... Quantos anos, Gadelha? De serviço público, vou fazer 8 de abril, 44 anos. De GDF, de Secretaria de Educação, 38 anos. 22 de sala de aula, 16 de direção. E fazendo o Eloy, como diria o Darcy Ribeiro, que foi aí uma das grandes figuras, né? Antropólogo, educador e pensador de fato do Brasil. A gente vai deixando, não a educação pública, mas não tem mais aquele compromisso como servidor. Eu, nessa parte aí, se eu já tinha minha grande admiração por esse homem e pelo lote, mais ainda porque eu não admito a tergiversação, o tangenciamento, sair pela tangente. Não sei se deturparam lá o teorema de Pitágoras, Pitágoras que nos perdoe, mas o tangenciamento do serviço público. O servidor público era para em toda entrada, está lá ele de braços abertos. Então, ele vive para aquele ganhando R$1, ganhando 1.000, ganhando 10, ganhando 100 mil. O estatuto de servidor público tem que ter um diferencial. E no magistério, mais ainda. Então, como minha teimosia é uma espécie de teimosia iracunda, que é a Darcy Ribeiro, então, eu agradeço, acredito que tenha contribuído
E acredito também que, como diria o Darcy Ribeiro, às vezes nós somos homens na nossa luta de fracasso. Aí perguntaram, mas Darcy como? Darcy, né? Eu tentei salvar os nossos índios e dizia ele, você mede o grau de civilização como ela trata as etnias minoritárias. Por isso eu abro um parênteses, Estados Unidos não tem moral nenhuma, porque que ele fez no Oeste. A segunda, aí para só terminar, para fechar, que eu sei que vocês precisam entrar, e às vezes eu sou igual da Cíbera, vou falar. A segunda tentei fazer o melhor pela educação. O Darcy Ribeiro foi um dos maiores batalhadores da educação pública no período integral com o CIEP. Acabei fracassando. E a última coisa que ele fez foi ser ministro da Casa Civil do governo João Goulart, que dizia, o Jango caiu não pelos seus defeitos, mas pelas qualidades. E a gente coloca um recorte aí, o quanto tinha de militares nacionalistas ao lado do Jango, o quanto tinha de gente na dimensão do governo. Ele às vezes dizia, confesso que sou um homem de fracasso, mas, meu Deus, o quanto eu detestaria estar do lado dos meus vencedores. Por quê? Porque eles fizeram muito mal ao Brasil e continuam E assim, eu fazendo. digo assim, só cortando aí, Gabriel, um pouco, Não, porque tranquilo. assim, durante esse tempo, eu quero deixar aqui registrado, nessas caminhadas nossas, canção, inclusive quando nas campanhas que ele saiu candidato, o que chama atenção nas ruas aí é os alunos, professor e tal, e assim, maior respeito por ele, né? Agora mesmo nós viemos no táxi, aliás, no Uber, o Uber conhece e vários Uber que já pegou por aí conhecem o professor. Mas aí, entendeu? nós sabemos o brasileiro critica muito o professor. Todo mundo, para ter um grau de formação, ele tem que passar obrigatoriamente pela mão do professor. E o nosso país, na maioria das vezes, não sabe retribuir a esses profissionais à altura. Professor, ao longo de 40 anos de trabalho, qual seria o perfil ideal para um professor atuar na sala de aula? O Eloy, é uma pergunta muito pertinente. As raízes do problema do Brasil, das mazelas sociais, e a solução está numa escola de período integral, até o 9º ano. Não tem como. Nós temos que investir. Isso, nós estamos atrasados em relação aos outros países. Eloy, quando você faz isso, você faz um pacto federativo. Você chama prefeito, município, governador, estado e o governo federal. Prefeitura, vocês vão construir escola. Estado, que é do local, vocês vão dar alimentação escolar. E nós, MEC, nós vamos entrar com um programa do livro didático que foi criado em 1937, na época do VAR, com o Gustavo Capanema, Francisco Campos, em que pese o viés autoritário dele, mas aqui não vê um caso. E o Estado, a União, o município entra com a construção da escola, entendeu? O Estado entra com a merenda e a União, ela paga o salário do professor. Pagaria o salário do professor. Aí nós iremos ter um menino lá, que entra e toma café. Às 5h30 da tarde, da escola, já jantaram. Um menino desse não vai estar suscetível à violência. Nós precisamos dessa quantidade de ordem de coisa.
é conselho disso, é conselho daquilo, e de fato o aluno não está aprendendo, não está fazendo as coisas, e nós ficamos sempre querendo reformar por cima, como o novo ensino médio. A reforma das nomenclaturas, isso não funciona. Não foram os governos anteriores. Foi tentado no plano do lote, não foi eleito. Foi tentado no Jango, que foi derrubado. Houve um avanço ali com gás, também não se avançou. Veio o primeiro governo Lula, também não avançou, porque nós estamos muito preocupados por cima. Nós não temos que estar preocupados em colocar jovem na universidade, não é assim. Nós temos que preocupar na base, e aí sim eles irão naturalmente para... Tanto é que o professor que ele tem vários alunos aí formados, acho que um dos colégios que aprova mais aluno na UNB. Próprio reconhecimento nacional. Agora, Semana passada, a escola que o senhor é diretor foi reconhecida como a melhor escola do Distrito Federal. E já realmente não foi, é um grande trabalho. Não foi só esse ano, já teve outros anos. Já teve anos anteriores que fomos bem melhor. E por incrível que pareça, eu nem advogo para mim como uma causa. Eu vejo como um conjunto, que eu sempre digo quando a repórter me perguntou, e quando vocês me perguntam, quando a gente tem uma escola, um período integral, que você tem família se preocupando, aluno aprendendo e professor ensinando com tranquilidade, eu não tenho o menor medo de transformar a escola pública na melhor escola do Brasil. Claro, tem que continuar as escolas confessionais, privadas, mas a educação é, como dizia o grande professor Anísio Teixeira, a educação é uma fábrica de democracia. É uma fábrica de democracia. Não dá para mim ter o aluno estando na melhor escola particular, achando que queimar índio é importante, achando que queimar mendigo. Peraí, como a gente teve aquele episódio aqui em Brasília, né, nos anos 90, caramba, isso não é aceitável, não é viável. Então, isso é uma... Lembro-me que em 2008, quando a gente assumiu, na primeira gestão compartilhada, o professor José Luiz da Silva Valente, era secretário de Educação do governo, nos reuniu e mostrou, professor, olha isso aqui, o absurdo. Estou eu lá no meu gabinete, quando vem acompanhado um conjunto de senhoras e de senhores, pedindo para não ter escola pública ali, no sudoeste, naquelas áreas nobres. Isso, dito numa França, é de horrorizar. Dito num país desenvolvido, você viu, não dá nem 3 meses atrás, as autoridades da Suécia estavam envergonhadas porque ficaram advogando a balela do livro digital. E viu que os índices de leitura caíram assustadoramente. Quer dizer, lá eles cometem os erros, mas corrigem. A China cometeu os seus erros na pandemia, mas ela corrige. Os outros países corrigem. E nós, eu acho que vale aqui, Eloy, lembrar até o humorista Milor Fernandes, o Brasil tem um longo passado no seu futuro. No seu futuro. Por que que a gente, Eloy, insiste, persiste, não desiste de se manter reproduzindo os mesmos erros? A revista Carta Capital aí, do nosso editor Mino Carta, falou, nós vamos repetir os mesmos erros. A ADEP, Associação de Diretores, da qual a gente está na Secretaria-Geral, nós estamos agendando um encontro com o ministro Camilo Santana para dizer que o Brasil está sujeito aos transformers da educação.
uma gente que lá nos Estados Unidos levou a educação pública dos Estados Unidos à falência, porque lá está lá, o professor vai pelo aluno melhor, e o professor lá está sendo induzido a correr atrás do bom aluno. Vem cá. E aquele lá que está desprotegido num país como os Estados Unidos, que para mim já está deixando até de ser modelo de capitalismo, que capitalismo clássico é Inglaterra, é Noruega. Na verdade, é o capitalismo um pouco mais. E assim, um destaque, se você for lá no colégio onde ele é diretor, você vê o que ele transformou a sala. Hoje o aluno tem lá um climatizador. Né? Mas, Jair, o próprio professor Rubem Alves já dizia que há escolas que são gaiolas e outras são asas. O que ele fez pela educação, o que ele vem fazendo ao longo da carreira dele, é dar asas à escola, à comunidade, à família, é trazer uma nova visão, uma nova percepção. E o professor tem uma ideia que eu acho de uma tal genialidade, que a escola integral, em 10 anos, ele consegue diminuir de forma drástica a violência na sociedade. Tem que ser um programa de governo, aquilo como eu falo, Eloy. Posso continuar? Fica à vontade. Tá. O governo fazer o verdadeiro pacto federativo, por incrível que pareça, não passa pela questão tributária. O verdadeiro pacto federativo passa pela educação. Chama todo mundo no Congresso Nacional, 536, 37 prefeituras com os prefeitos, chama-se os 27 governadores, presidente da República, e nós vamos discutir qual a nossa pauta. Município, construir escola, construir e manter. O Estado, governador e a Assembleia Legislativa, que tem que se enquadrar para isso. Irão cuidar da alimentação, para manter o aluno ali com alimentação. E o MEC vai tratar do Programa Nacional do Livro Didático e do pagamento do salário dos professores. E aí você ainda acrescenta mais. Quando chega no ensino médio, você tem que colocar em 2 viés. Você tem que formar o jovem para a universidade e formar para o curso técnico. Para o curso técnico. Por quê? Porque você precisa. Nem todo mundo precisa ir para a universidade. Porque nós temos um hiato muito grande. Não adianta eu ter muito médico e muita enfermeira se eu não tenho o técnico de enfermagem, se eu não tenho o técnico de higiene, se eu não tenho isso, aí nós ficamos importando médico. Ótimo, que são convênios, tão importantes. E nós precisamos também mudar a visão das escolas, formadora de medicina, formadora do magistério, mas eu não posso largar. Mexer em toda a estrutura da educação. Mexer em toda a estrutura da educação. Não é só das academias militares que nós estamos naquela visão de que militar é só ligado à arma. Peraí, a gente precisa, enquanto ocorrer esse caso, aí nós vamos ter uma visão muito deturpada. Professor, hoje é um dia de homenagens, é um dia de agradecimento. E nós aqui do podcast A Bem do Brasil, o Jair, que é o presidente da Associação Beneficente Militar do Brasil, queremos aqui deixar uma singela homenagem pelos seus 44 anos de serviço, muito bem prestado à sociedade brasiliense de modo geral. Hoje o senhor está na Ceilândia, mas teve uma longa carreira em várias regiões administrativas. Aqui a gente escreveu, de forma muito sutil e singela, Professor José Gadelha Loureiro, recebo o nosso sincero agradecimento pela dedicação, competência, profissionalismo durante todos esses anos em virtude da educação no Brasil. A Bem do Brasil se orgulha em tê-lo como membro e colaborador em prol da família militar. Contamos com o senhor para seguir conosco, construindo a nossa história. Essa é a nossa homenagem ao professor Gadelha, que ele possa colocar essa placa em casa
e sempre que passar, ver que o senhor é muito importante para todos nós. Ô Eloy, eu quero, em nome da ADEP, a Associação de Diretores, em nome meu, da minha família, agradecer aí ao Jair, agradecer a você, ao grupo da ABEM do Brasil, que em 2006, no mês de novembro, nós começamos a dar uma reestruturada na PEB, mudando as concepções, fazendo com que ela possa se enveredar, de fato, nos caminhos da cidadania. Porque eu sempre digo, o civismo dissociado da cidadania é um nada. E a cidadania desviada do civismo não leva a lugar nenhum. Eu me sinto muito honrado e perguntaria, como grande Darcy Ribeiro, será que eu mereço? Se merecer, agradeço. Se não, agradeço mais ainda, mas concluo, como diz o Pablo Neruda. Com a convivência de vocês, eu confesso que vivi. Então, meu muito obrigado. O senhor sempre com a sua proverbial generosidade, sempre nos atendendo aos nossos pedidos, sem medir esforço, nem de dia, nem de noite, nem final de semana. Não tem como não agradecer em nome de todos nós. Principalmente, eu acho que deveria termos uma solenidade para realmente fechar com chave de ouro esse momento tão importante. Mais uma vez aqui na presença do professor Gadelha. Agora ele vai, a partir deste ano, agora ele vai ingressar em novo projeto, né, professor? E com certeza, com a parceria da ABEM no Brasil, nós estaremos aí alavancando esse projeto aí em todo o Distrito Federal. E acredito que ele vai também abraçar aí o nosso projeto lá do Menor do Futuro. Né? Onde que ele já tem umas ideias e, se Deus quiser, nós vamos caminhar ainda junto por aí. Família Militar, forte abraço, muito obrigado pela companhia de hoje, o carinho de sempre e até o próximo programa, se Deus quiser.